acompanhando a programação da Rede Sempre. Eu sou Patrícia Lane. Hoje eu vou conversar aqui com a doutora Samira Rios. Ela que é advogada e especialista em direito de família, em sucessões e também em planejamento familiar. Seja muito bem-vinda, doutora Samira. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem nesse momento. E estou aqui para um alerta, uma orientação para as mulheres em especial, porque falar de patrimônio é algo muito importante. É necessário, inclusive. Necessário. Né? Olha, a doutora Samira hoje vai tocar num ponto muito importante do direito de família, que é a questão da união estável. Às vezes as mulheres acham, que a união estável pode trazer uma segurança, inclusive uma segurança patrimonial. E não é bem assim, né, doutora? Não. O direito de família é um mundo, de assuntos e a gente, hoje, nós vamos tocar especificamente sobre o patrimônio na união estável. Então, o que a mulher às vezes pensa que ela está segura, ela não tem a segurança jurídica adequada. Por quê? Porque muitas vezes elas estão descobertas juridicamente. Elas não realizam a formalização dessa união estável. Muitas vezes nós escutamos por aí que união estável e casamento é a mesma coisa. Eu não vou me casar, porque eu estou vivendo como se casada fosse. Porém, se eu tiver que dar uma orientação hoje para você, mulher, você case no civil. Case, porque união estável, até um certo ponto, ela tem uma segurança jurídica? Tem. Você pode provar sua união estável a qualquer tempo. Você pode com provas, porque sem provas no judiciário você não vai ter o seu pedido deferido. E essas provas, o que serão essas provas? O que seriam essas provas? Então você inicia um relacionamento, você, independente, porque união estável, Patrícia, você pode morar sob o mesmo teto ou não. A depender da situação, pode ser considerada sim união estável, porque ali deve cumprir alguns requisitos. E esses requisitos é a união pública, duradoura, com um objetivo de constituição de família. Então, é uma questão bastante polêmica. E tudo que gera polêmica gera muita discussão. Será que, por exemplo, um namoro a longo prazo, 8, 9, 10 anos, ele pode vir a ser considerado, então, união estável? Olha, a realidade é que vai dizer isso. A prática desse relacionamento é que vai dizer isso. Muitas vezes pode ser realmente um namoro e muitas vezes pode ser uma união estável disfarçada de um namoro. E isso pode ser provado, judicialmente ou mesmo reconhecido pelo próprio casal no cartório de notas, realizando uma escritura pública de união estável. Então, muito cuidado com o contrato de namoro, Muitas vezes está muito em alta, a elaboração do contrato de namoro. Porém, esse contrato de namoro, ele tem que refletir a realidade do casal. Porque às vezes as pessoas estão namorando e abrem um negócio juntas, ou então resolvem comprar um imóvel compartilhado, Isso, nós sabemos que as pessoas podem ser sócias, Elas podem ser sócias, independente de ter uma união estável ou ser namorados. Porém, essa prática aí é que vai ser analisada caso a caso. Porque você tem que ter ali não só aquele ambiente empresarial, aquele negócio, mas aquele negócio ele pode se confundir ali sim com a união estável. Ele pode se confundir. Se for união estável, essa discussão será levada para a vara de família. Se for um limite empresarial, se for apenas empresarial, essa discussão já será levada para a vara civil. Então, são varas, são competências distintas. Então, a depender ali do pedido de cada um, a depender da situação de cada um, aí será analisado como será resolvida essa situação. Tem que pensar previamente, Porque quando se inicia um relacionamento, ninguém quer pensar nos problemas, Mas precisa pensar em prevenir problemas, porque tem muitos casos até de violência doméstica, de violência contra a mulher, que começa com essa confusão, digamos assim, entre a questão afetiva e a questão empresarial, doutora? Exatamente. Tudo que é combinado não sai caro,
não é isso que a gente ouve falar, né? Então, quando o casal, ele decide, olha, será que nós estamos convivendo em união estável? Vamos nos preparar para isso, vamos escolher nosso regime de bens, porque é um mundo, Patrícia, né? Um espaço muito grande para ser discutido. Então, você tem o seu patrimônio, você está se relacionando com outra pessoa que também tem um patrimônio. Hoje em dia é mais normal a mulher já vir com um patrimônio e o companheiro também vir com um patrimônio. Então, o que nós vamos resolver sobre esse patrimônio, né? Qual regime de bens a gente vai aplicar para esse que já é particular, ou seja, que eu já tinha antes do relacionamento, e esse que nós vamos adquirir a partir de agora. Então, muitas vezes as pessoas criam um mito de que quando você procura um advogado é porque você quer brigar, é porque você quer discutir, né? Já vai entrar em litígio daquela situação. E não é assim. O advogado, ele vai esclarecer os limites até onde você pode escolher o regime de bens, se o regime de bens ali pode ser aplicado aqui a um determinado patrimônio ou não. Então, a prevenção é a melhor situação, porque você, inclusive, você vai prever a sua questão da união estável, você vai prever durante e você vai prever o depois. E se houver uma morte durante essa união estável? Então, nós temos situações quando envolve falecimento de um dos companheiros, que hoje não, mas nós chamaremos pela nova forma do Código Civil, né? Algumas alterações do Código Civil será votado, né? Está no Senado para votação, para as alterações, e aí serão chamados de conviventes. Nós já falamos isso na prática, mas vai vir para a legislação como conviventes. Então, o Estado Civil não vai mudar, mas serão considerados conviventes, não mais companheiros, né? Companheiros é na legislação atual, né? Na doutrina atual. Então, o que acontecerá em caso de falecimento? É muito sério isso. Por quê? Eu te falo um detalhe importantíssimo. Quando você vai formalizar a sua união estável, não é apenas você ir ao cartório de notas e lavrar uma escritura pública de união estável. Ali você está decidindo sua vida. Sua vida. E esse procedimento, ele não é ali e você parou ali. Não, você tem que ir para o cartório de registro civil, você tem que registrar sua união estável na sua certidão de nascimento. Assim como o casamento vai ser registrado também na sua certidão de nascimento, a sua união estável também deve ser registrada lá. É praticamente um casamento, então, não tem que ser levado a sério. É uma união formalizada. Então, é muito sério isso, porque isso vai refletir quando, muito mais ainda no falecimento. Por quê? Porque nós conhecemos muitos casais que não têm filhos, passam anos em união estável, não têm filhos, constroem um patrimônio, e nós temos uma ordem de vocação hereditária no nosso Código Civil, que quando há um falecimento, algumas classes são chamados para receber a herança. É um assunto que a gente pode até abordar em um outro momento. Porém, só para resumir a situação de uma união estável sem formalização, ou seja, que vai trazer um prejuízo, pode trazer um prejuízo e até um constrangimento ali após o falecimento, porque muitas famílias, Patrícia, elas não respeitam os companheiros após o falecimento de um familiar. Então, elas muitas vezes têm na nossa ordem de vocação hereditária que os pais, quando não têm filhos, os pais são chamados para dividir a herança com aquele companheiro sobrevivente, dividir essa parte da herança. Então, muitas vezes eu vejo na minha prática profissional que a família simplesmente ela invade a vida patrimonial, aquela vida que era particular, aquela vida que não tinha ninguém, né? Ninguém conhece sua vida particular dentro da sua casa, mas quando acontece um falecimento, a sua vida simplesmente vira de cabeça para baixo. Ela toma outro rumo, com pessoas, com terceiros, muitas vezes estranhos. A gente pensa que pais muitas vezes são próximos, não, mas tem famílias que os pais são distantes. E quando não tem os pais, aí são chamados quem? Os irmãos. Imagine seu cunhado, sua cunhada, querer ter acesso a seu patrimônio.
pessoa que nunca contribuiu com nada. E você fica dependente daqueles cunhados e cunhadas para que sua união estável seja reconhecida, seja de forma extrajudicial, que é o consenso, ou seja de forma judicial, quando há litígio. Então, muito importante, é a questão patrimonial que está em jogo. É uma vida que está em jogo, né? Então, realmente é de extrema preocupação, né, doutora? É uma preocupação. Eu vejo isso, né, muito normal no meu escritório aparecerem mulheres, né, aparecem as mulheres e dizem assim: eu não fiz, a fala é a fala comum, né? Eu não fiz nenhum documento da minha união estável. E vocês conviveram quantos anos? Eu convivi 15, eu convivi 30 anos, eu convivi, sei lá, 15 anos, 10 anos. E quando essa união estável, por exemplo, chega ao fim? Como em caso de dissolução. Nós chamamos de dissolução da união estável. Aí, nesse caso, nós temos, pode ser uma dissolução consensual, que os dois sentam e fazem um levantamento daquele patrimônio e vão fazer a partilha, normalmente, o que foi adquirido, qual foi a origem daquela aquisição, né, para aquele bem dentro da união estável. E aí resolve a partilha normalmente, não tem problema nenhum. Agora, se um ou outro discutir, não, ela não era, você acredita que isso existe, ela não era minha companheira, ela era minha namorada. E aí? Aí a companheira, que prejudicada no seu direito, além de sua meação, que ou seja, a metade dos bens adquiridos dentro do relacionamento, na constância ali do relacionamento, ela tem que ir para o judiciário e provar que ela mantinha uma união estável. É uma situação muito complexa, né? Até porque a sociedade mudou radicalmente nos últimos tempos, né? Eu trouxe aqui para a mesa alguns livros bem polêmicos, inclusive. Eu trouxe a Regina Navarro, que é uma grande psicóloga, né? Professora aí de universidades. Sim. E ela tem vários livros. Esse aqui, ó, O Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas, né? Eu costumo dizer que ela não defende nada do que ela fala, ela não defende posicionamentos, ela simplesmente relata os posicionamentos. Né? Ela não está aqui dizendo que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Ela defende. Ela é ótima. Ela é ótima. Conheço ela. Né? E a gente, muitas das vezes, quando começa a ler Regina, fica apavorado. Mas é a realidade do mundo hoje. Né? Exatamente. Eu trouxe outro aqui, ó, Sexo na Vitrine, sobre desejos e prazeres. Então, vale muito a pena uma leitura inclusive para si, para esclarecer assim. Trouxe esse outro que eu indiquei no podcast de ontem, mas eu amo esse livro, ele vale muito a pena, ó. Mulheres Boazinhas Não Enriquecem Nunca. E claro, não podia faltar ela, né, a Clarice Píncolas, que é autora do Mulheres que Correm com Lobos. Sim, por quê? conheço. Porque a gente está falando aqui de um assunto jurídico, né, com uma advogada, com uma doutora especialista em planejamento familiar, mas a gente entende que o amor, né, o amor lindo, maravilhoso, aquela coisa apaixonante, né, aquele momento, a lua de mel, os passeios e as viagens, ele pode terminar em tragédia. Né, do ponto de vista jurídico, às vezes até num feminicídio, como a gente vê que o Brasil teve um avanço muito grande em feminicídio, justamente porque as pessoas não conseguem racionalizar o amor, né? Isso. Vale tudo, entrega tudo, confia em tudo. Isso. E aí não se protege de nenhuma forma e tanto o homem quanto a mulher está sujeito a essa mudança de ideais, né, de propósitos. A gente sabe que é mais propício ao homem essa transição de relacionamento. Às vezes a mulher tem essa vocação familiar, né, de querer manter a família e tal. Mas hoje também isso já mudou muito. Então qualquer um está suscetível ao outro acordar e dizer: agora acabou, não quero mais. Não quero mais. Nós vemos, Patrícia, muito a questão do planejamento. Quando a pessoa planeja um casamento, né, que é uma situação solene, né, muito formal, casamento civil, a pessoa planeja a festa, a pessoa planeja a lua de mel, a pessoa planeja a fotografia, a pessoa planeja, né, o álbum como será, o cenário, o espaço, ela planeja o vestido de noiva, ela faz várias trocas, né, durante a festa, né? Vários vestidos. Não, tudo é planejado. Então, por que o patrimônio ele é deixado de lado? Por que o patrimônio ele é deixado de lado? Porque as pessoas não conseguiram ainda sentar e conversar sobre isso.
Por quê? Porque o mito é, se eu conversar com o meu futuro companheiro, o futuro marido sobre isso, ele vai pensar que o meu único interesse no nosso relacionamento é patrimonial. Então ele não vai querer mais se relacionar comigo. Então, muitas vezes é o que acontece. E quando acontece uma dissolução da união estável, que é similar ao divórcio, né, no casamento civil, muitas vezes as mulheres nem sabem o patrimônio que elas possuem. Nem sabem por quê. Porque muitas vezes está o patrimônio todo sob o controle do companheiro, principalmente quando possui empresas. Aqui eu chamo a atenção, né, um ponto importantíssimo para as companheiras que vivem a união estável, não formalizaram, atenção para a constituição de empresas. Por quê? Porque CPF é uma coisa. CPF, você tem seu patrimônio no seu CPF, em seu nome. Porém, CNPJ é pessoa jurídica, totalmente diferente. Então, a constituição de uma pessoa jurídica não tem mais nada a ver com o seu CPF, são pessoas diferentes. O código trata isso de forma diferente. E a companheira ali na constância da união estável, informal, ela tem ali de fato a participação de sua meação naquilo que foi construído ao longo do relacionamento. Mas ela não é chamada para participar, para nada. Então, ela corre sérios riscos mesmo de perder patrimônio. Quando ela descobrir para onde, né, esse patrimônio foi direcionado, muitas vezes ela não vai mais conseguir de volta. Porque tem como nós rastrearmos, a justiça hoje tem ferramentas maravilhosas. Porém, e o resultado disso para retornar? Muitas vezes a mulher ela passa ali mais de uma década, às vezes 2 décadas, às vezes a vida inteira, no papel de esposa, né? Criando filhos, né? Sem muito processo assim com a percepção comercial, financeira mesmo, né? Patrimonial. E depois a pega de surpresa. Por outro lado também, doutora, tem aquelas mulheres que já entram no casamento com patrimônio. Sim. E que às vezes se casam até com um companheiro, né? Um convivente que vai ganhar menos que ela, vai ter de repente uma alavancagem patrimonial menor. E no fundo também é um perigo para a mulher, né? Exatamente. Porque ela pode estar perdendo o patrimônio dela para alguém que não vai honrar esse compromisso afetivo, porque não existe mulher que deseje se casar para se separar. A maioria, né? 90%, acho que ninguém se casa e fala assim, vamos separar daqui a um ano. Acontece. Então a proteção é necessária, né, doutora? Por N motivos, né? Nós temos essa orientação, por que não sentar antes e planejar qual será o seu regime de bens? Nós temos nosso ordenamento jurídico, alguns regimes de bens, e alguns se adequam à realidade de um casal, outro não. Agora, se o casal não escolher esse regime, ele tem um que é regra e que é imposto pelo Estado, pelo nosso código. Então, nesse regime entram muitas situações que, quando a pessoa vai ver lá na frente o que vai acontecer, ela simplesmente fala, meu Deus, o que foi que eu fiz, o que foi que eu não fiz? Então não vai ter mais como reclamar, porque já durou tempo, já passou o tempo. O regime de bens, Patrícia, ele não retroage. Por exemplo, se uma união estável, mesmo que informal, você já tem 10 anos, você não escolheu o seu regime de bens. Então, o seu regime de bens é o da comunhão parcial de bens. Ele é imposto legalmente para obrigatório, meio, né? Daquilo que você construiu dentro do seu relacionamento. Então, se a mulher, ela foi a maior provedora, ela investiu, ela teve um maior retorno financeiro para aquele relacionamento, ela dividirá o seu patrimônio em 50% para ela e para ele. Então, muitas vezes a pessoa quando chega lá na frente assim, não acredito que eu vou dividir, eu vou perder 50% do meu patrimônio. Então, por isso que o relacionamento ele deve ser pensado de forma racional, porque o patrimônio, a legislação, ela não vai perguntar em nome de quem está. Independente de quem compra, salvo algumas exceções que traz a legislação,
em relação à origem daquele valor que foi usado para adquirir um outro bem, que aí é um detalhe importante também, que as pessoas têm que saber, só que tem que ficar expresso na hora da aquisição do patrimônio. Por exemplo, você recebeu uma herança, essa herança, ela não vai comunicar no seu relacionamento, porém você tem que saber aplicar essa herança para ela continuar sendo sua, para ela não ser partilhada no futuro, porque muitas vezes, Patrícia, os investimentos eles vão se perdendo. Aí adquire uma coisa, adquire outra, adquire uma coisa, adquire outra, e aí você acaba sem saber qual o caminho de volta, qual o caminho de volta que você vai percorrer para provar que aquele valor que foi investido foi fruto de herança ou fruto de uma doação direcionada para você. Olha, muito interessante. O telefone da doutora Samira está na tela, tá? Se você precisa de orientação, faz o contato. Já vou colocar o Instagram também. E é importante a gente lembrar que às vezes, é claro que nós estamos aqui muito focadas na mulher, isso acontece também com homens, mas algumas mulheres têm sido massacradas, né? Relacionamentos que chegam de fato ao feminicídio por conta de patrimônio, de herança. Né? E é muito mais difícil para a mulher recomeçar a vida, né? Depois de 20, 30 anos de casada. Então tem vários detalhes aí dentro dessa percepção feminina. E algumas coisas, por exemplo, às vezes a mulher já tem um apartamento e aí se casa e esse convivente, né, vai morar na casa dela, né? Então a gente tem visto muito isso. A alavancagem profissional das mulheres tem sido muito grande. Então é necessário ter cuidado, né? Porque a fronteira entre o amor e o ódio é quase invisível, né, doutora? E nesse momento o cuidado na formalização dessa união estável, ela é importantíssima. Porque esse patrimônio, quando você fala que uma pessoa vai morar com a outra que já tem o patrimônio, esse patrimônio é considerado particular. Então, ele não vai partilhar com a outra em caso de divórcio. Porém, ele partilha em caso de morte. No nosso código atual, ele partilha em caso de morte. Muita gente não sabe, mas bem particular, ele comunica no falecimento. Ele não comunica na dissolução da união estável. Porém, ele comunica em caso de falecimento. Eu já tive acesso a um caso, inclusive pessoal, que chegou para mim, pessoas próximas de mim. Por exemplo, a mulher já tinha casa, né? Conviveu 10 anos com o companheiro. Mas, nesses 10 anos, houve reformas nessa casa. Aí troca uma porta, troca não sei o quê, e eles tiveram um filho, e essa figura foi à justiça pedir metade da casa. E o processo já está quase... A criança tinha 4 quando separaram, já está com 15 e o processo está lá. Ela, inclusive, é advogada, porque ela não quis, abrir mão, né? Para evitar o problema, divide, não, ela vai até o fim, toda hora um recurso, toda hora um recurso. Quer dizer, a pessoa se sente dona do patrimônio porque mandou pintar, porque pagou uma conta de luz, né? Quer dizer, e o tempo que ela viveu naquela casa, né? Ela teria então o quê? Que ter pago aluguel, já que a casa não era dela? Então é extremamente importante esse planejamento jurídico, né? Isso. Inclusive, nós chamamos esse assunto que você tocou aí de benfeitorias. Né? Por quê? Porque uma casa ela precisa de uma manutenção ou precisa de uma reforma maior, uma ampliação, uma construção de uma área. Então, tudo isso, essas benfeitorias, elas são levadas em consideração realmente para a partilha desse patrimônio. E aí requer uma avaliação de quando o imóvel não tinha essa benfeitoria e agora essas benfeitorias que serão uma forma de indenização para aquele companheiro, porque participando ou não financeiramente, ele terá direito pelo regime de bens adotado pelo casal, se for o regime legal. Mas nós podemos fazer o regime misto. Esse é uma maravilha da nossa legislação. Porque poderia ser aplicado para esse imóvel o regime da separação total de bens e um regime da comunhão parcial sendo o básico para a constância ali da união ou aplicando para outra determinada situação, né? Então, nós temos o regime misto que nos dá essa liberdade maior de planejamento. Então, fica tudo muito claro, fica tudo muito transparente, fica um relacionamento muito mais leve. Saudável, né? Saudável. Inclusive, as pessoas, tem pessoas que gostam de fazer mais aplicações, tem pessoas que gostam de gastar o dinheiro todo.
Então, nós temos esse problema dentro Isso dos é relacionamentos, sério, né? Seríssimo. Então, como vai ficar um patrimônio que eu fiz a minha economia, quer dizer, eu Meu tenho os meus... sacrifício, meu propósito Eu- de vida, né? Eu tenho os meus planos, né? Embora sejam os planos para a família, mas aquele dinheiro só saiu, né? A origem dele só foi do meu trabalho. Então, o que é que eu posso fazer com esse investimento? Esse pode sim estar dentro de um regime misto, regime de bens misto que a nossa legislação protege. Sem transparência vai sempre haver o risco de alguém estar trapaceando. Hoje não existe, né? Hoje é tudo lindo, maravilhoso, mas amanhã ninguém sabe, as coisas mudam. E a mulher realmente precisa de segurança. Eu, inclusive, costumo dizer que a violência contra a mulher dentro dos relacionamentos vai diminuir muito quando a mulher se reposicionar do ponto de vista financeiro, né? Porque conquistou-se independência, mas não conquistou autonomia. São duas coisas diferentes e que confundem muito a cabeça da gente, né? Você tem seu carro, você tem sua casa, você tem sua joia, seu escritório, mas você se torna refém do outro. E isso é muito fácil, né? Dentro das relações humanas, e a manipulação tem feito com que muitas mulheres, apesar de independência financeira, não tenham independência emocional e culmina em tantos crimes, né? Pois é, doutora, difícil demais. Esse é um assunto difícil até de conversar, mas fundamental que a gente bata nessa tecla, né? Fundamental. 3 conselhos rápidos, assim, a gente está quase encerrando aqui. Eu quero, inclusive, dizer para você que está em casa que você também pode assistir esse programa pelos nossos sites, tá? Você pode acessar aí tvsempre.com.br. Nosso programa vai estar lá disponível. Você pode ir no YouTube, o YouTube/Rede Sempre. O programa é disponível, acabou aqui, ele já vai para o YouTube. E claro, se você é assinante da Rede Sempre através das TVs por assinatura, no canal 21 você acompanha esse e outros conteúdos aqui com a doutora Samira Rios. Vamos deixar aí 3 conselhos assim. Deve ter gente agora em desespero. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Faz o que agora? E agora? Então, em primeiro lugar, a orientação mais importante é você procurar um profissional de sua confiança, né? Um profissional que seja especialista em planejamento patrimonial familiar, que vá orientar o seu relacionamento, porque não é receita padrão. Cada relacionamento vai ter uma questão a ser resolvida. Não vai ser um documento que você vai tirar um documento da internet, um modelo, e você vai fazer para a sua família. Não, para a sua vida. Não. Então, é direcionado a isso, né? Ter muita atenção com a movimentação financeira da sua família, né? De onde vem aquele bem, aquele valor e para onde ele está indo. Então, conhecendo, não de uma forma que você vai invadir a privacidade do outro, mas eu entendo, Patrícia, que quando você decide ter um relacionamento, a partir daquele momento, os dois têm a mesma autoridade, têm a mesma condição de administração. Tem que ter uma sintonia, né? Sintonia, transparência naquele relacionamento. Então, você prestar atenção muitas vezes nessa questão. E sempre também, a questão financeira, sempre também você ter contas conjuntas. Contas conjuntas. Por que não conta conjunta? Para você administrar aquelas situações da sua vida financeira, dos planejamentos, porque ali você vai ter tudo. Você vai ter o controle, você vai ter acesso. Porque quando você não tem... Porque tem muitas pessoas que, inclusive, aparecem no meu escritório, eu não tenho nem a senha da conta de onde eu pago as minhas contas básicas. Então, a pessoa, quando o outro falece, não é automaticamente, mas assim, a partir do momento que o CPF daquela pessoa é informado que ele faleceu, as contas são bloqueadas, né? Então, você fica simplesmente sem nenhuma condição financeira até ser resolvido, principalmente quando a questão é informal. Aqui, chamando a atenção das famílias mosaicos. O que são as famílias mosaicos? São aquelas pessoas que já tiveram famílias anteriores, constituições familiares anteriores, e que hoje elas se juntam e trazem outros filhos, né, de relacionamentos anteriores, e é uma confusão quando isso não está formalizado. E vai passar por sofrimentos. Eu não tenho poucos casos de mulheres que têm períodos longos sem ter acesso aos seus bens, porque estão em discussão dentro de um inventário. Entendeu, Patrícia? Então, assim, essas são algumas orientações. Então, olha, que assim, nós estamos com
Com a antena ligada, né, doutora? Com a antena ligada. Muita atenção, porque o patrimônio, né, é a nossa vida, é a nossa segurança para a nossa terceira idade. E quando a pessoa falece, as contas ficam, a sustentabilidade da família precisa continuar girando, às vezes tem filho pequeno. Exatamente. Né? E tem que pensar em tudo, viu, minha gente? Nós, mulheres, temos que pensar em tudo. Inclusive, eu quero mandar um beijo, um abraço aqui para Yasmin, para mim mesma, né? Proprietária da Zeli Boutique. Dizer que você está linda vestindo Zeli Boutique. Muito obrigada, gente. Aqui, ó. Desfilando Zeli Boutique. Desfilando aqui, prestigiando, né, a Zeli Boutique, que é uma boutique que nos deixa muito mais arrumadas, né? Com looks variados. Então, venham conhecer porque vocês vão amar. Olha, muito obrigada. E acessórios e roupa, viu, olha, gente? ela tá toda de Zeli Boutique. Essa aqui é a cliente VIP. Acessórios? É o sonho de qualquer lojista. É brinco, é cordão, é vestido. Muito obrigada pelo privilégio de atender você, viu? Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você. Maravilha. Você que é de coração. E estou aqui à disposição, né? Para orientações, né? Em relação a direito. Nós temos um mundo aí para discutir. É verdade. Olha, gente, eu conversei aqui com a doutora Samira Rios, tá? O nosso podcast vai ficar à disposição no YouTube, como eu já falei. Compartilha, envia para outras pessoas. Vou deixar aí de novo o Instagram da doutora Samira. Entre em contato com ela, chama no Zap, chama no Instagram. Faça perguntas, questione. Nós queremos fazer novos podcasts. Então, tire suas dúvidas, envie perguntas. Vamos falando cada hora sobre um tema para poder a gente criar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, conhecimento liberta, conhecimento faz a gente acertar no futuro. Não dá para consertar o passado, vamos tentar não errar mais, não repetir erro e consertar a vida. E pode ser feito, inclusive, a alteração desse regime ao longo desse relacionamento. Então é importante saber essa informação. Muito importante. Pode alterar e reverter uma situação que poderia prejudicar, né? Olha, a gente não quis contar, mas a gente conhece a história de quem, né, procurou problema para si mesmo, não é não, doutora? Então, eu sei que você também deve conhecer, sempre tem um vizinho, um irmão, um amigo, então não seja você a próxima vítima numa situação como essa, porque o amor é muito lindo, mas ele, infelizmente, na sociedade atual não tem sido eterno, ele muda. E antes que isso possa lhe prejudicar, procure a doutora Samira, procure fazer suas leituras e se reposicionar no mundo, porque a mulher precisa disso. Gente, muito obrigada. Você que está acompanhando a Rede Sempre, não sai daí, que com certeza vem um programa muito interessante aí para você. Eu te vejo no próximo podcast. Tchau, tchau!